Segregação de artigos perigosos incompatíveis. Se descrevem como incompatíveis artigos perigosos que, ao se misturarem, ficam sujeitos a causar uma evolução perigosa de calor, ou gases, ou produzir alguma substância corrosiva. Embalagens que contenham artigos perigosos capazes de reagir perigosamente entre si, não devem ser armazenadas, carregadas em uma aeronave, ou transportadas umas junto das outras, ou em uma posição que permita interação entre elas, no caso de derramamento. Para manter uma segregação aceitável entre embalagens contendo artigos perigosos com diferentes riscos, os requisitos de segregação devem ser observados. Por isso, uma tabela de segregação deve ser utilizada, para identificar esses artigos perigosos que são incompatíveis uns com os outros. Uma tabela de segregação deve ser consultada para verificar se volumes contendo artigos perigosos com riscos distintos são compatíveis entre si, ou se deverão ser mantidos afastados uns dos outros. Importante ressaltar que aquelas classes ou divisões que não aparecem nesta tabela, é porque não exigem segregação. Em outras palavras, significa que podem permanecer próximo a qualquer outro artigo perigoso, sem aumentar o risco à segurança operacional. Mas como consultar essa tabela? Não se preocupe, porque é bastante simples. Imagine que você precisa colocar em uma mesma aeronave, volumes contendo um líquido inflamável da classe 3, uma embalagem contendo uma substância corrosiva da classe 8, e um terceiro volume, contendo baterias de íon de lítio, ou de lítio metálico, da classe 9. Como preparar esses volumes? Eles poderão ficar juntos? Observando a tabela de segregação, percebemos que o líquido inflamável da classe 3 é compatível com a substância corrosiva da classe 8. Porém, não pode ser mantido próximo à bateria de lítio da classe 9. E analisando a classe 8, substância corrosiva, percebemos que esse volume poderá permanecer próximo tanto do líquido inflamável da classe 3, quanto da bateria de lítio da classe 9. Então, basta afastar o volume contendo líquido inflamável da classe 3, do volume contendo a bateria de lítio da classe 9. Mas como segregar? O volume contendo a substância corrosiva da classe 8, pode permanecer junto ao volume contendo as baterias de lítio da classe 9. Já o volume contendo o líquido inflamável da classe 3, precisa ser colocado em um outro ULD. Caso esses volumes estejam dentro de contêineres, os dois contêineres podem ser levados a bordo, em qualquer posição. Se os volumes estiverem em pálefes, deve-se manter ao menos uma posição de distância entre eles, para evitar uma interação entre as substâncias, em caso de derramamento dos conteúdos dos volumes. Mas quando se tratar de porões não paletizados, é necessário que entre os volumes, sejam colocados outros volumes neutros, carga não perigosa. Mas atenção! Os requisitos de segregação aplicam-se a todas as etiquetas de perigo existentes em uma determinada embalagem, independentemente de a etiqueta de perigo representar um perigo primário ou secundário. As regras de segregação entre artigos perigosos incompatíveis também devem ser seguidas durante a aceitação, a manipulação, o carregamento e o transporte da carga. Agora, vamos falar de algumas exceções, quando a tabela de segregação não se aplica. Os artigos explosivos da divisão 1.4, com a letra de compatibilidade, S, são considerados uma exceção dentre as substâncias explosivas. Por isso, não necessitam de segregação, uma vez que não reagem perigosamente com nenhuma outra classe ou divisão de perigo. Esse é um exemplo de embalagens contendo artigos explosivos que podem ser mantidos próximos a artigos perigosos de outras classes ou divisões de perigo. Substâncias líquidas ou sólidas com propriedades tóxicas, associadas à divisão 6.1, não interagem com outros artigos perigosos e não exigem segregação. E é por isso que você não irá encontrar a divisão 6.1 na tabela de segregação. Mas cuidado! Estamos nos referindo apenas a substâncias tóxicas no estado líquido ou sólido, que compõem a divisão 6.1. Gases tóxicos da divisão 2.3 não fazem parte dessa exceção. Todos os gases tóxicos da divisão 2.3, quando permitidos, exigem segregação. Mas, geralmente, os gases tóxicos são proibidos de serem transportados por via aérea, em condições normais. Alguns poucos gases tóxicos são permitidos de serem transportados em aeronaves de carga.
mas a maioria dos gases tóxicos são totalmente proibidos por via aérea, ou dependem de uma autorização governamental adicional para serem transportados. Também a divisão 6.2, substâncias infectantes, não foram incluídas na tabela de segregação por não oferecer interação perigosa com outros artigos perigosos. Os materiais radioativos estão fora da tabela de segregação, pelas características das embalagens desse tipo de material perigoso. Entretanto, algumas precauções devem ser tomadas, sempre que volumes contendo materiais radioativos das categorias 2 amarela ou 3 amarela estiverem sendo armazenados ou transportados. É que a radiação, nesse caso, não é totalmente bloqueada pela embalagem, e por isso esse tipo de embalagem irá exigir distância mínima de segurança, em algumas situações. No interior de uma aeronave, onde tanto volumes contendo cargas especiais quanto passageiros e a tripulação irão permanecer muitas horas uns próximos aos outros, os materiais radioativos não devem ser colocados em posições inapropriadas. Vamos abordar, na sequência, cada uma dessas situações, começando pelos seres humanos. Materiais radioativos devem ser mantidos a uma distância mínima de segurança dos seres humanos embarcados em uma aeronave, independentemente da duração da viagem. Existem tabelas específicas que determinam a distância mínima de segurança entre a face superior do volume contendo material radioativo e o teto do compartimento de carga da aeronave, independentemente da duração da viagem. Vamos observar um exemplo de utilização dessa tabela. Uma embalagem contendo material radioativo cujo índice de transporte especificado na etiqueta de perigo para substâncias radioativas for de 0,2, a distância mínima de segurança, entre a face superior da caixa de madeira e o teto do compartimento de cargas da aeronave, deverá ser de no mínimo 30 centímetros. Outra informação muito importante sobre volumes contendo material radioativo é que o índice de transporte de uma embalagem deve ser somada com o índice de transporte informado nas demais embalagens de material radioativo, próximos uns dos outros. Considerando essas duas etiquetas, a somatória dos seus índices de transporte totaliza 5,9, o que irá exigir uma distância mínima de 1,15 m. Volumes, sobre embalagens ou contêineres contendo material radioativo das categorias 2 amarela e 3 amarela, devem ser separados de animais vivos por uma distância mínima de 50 cm para viagens que não ultrapassem 24 horas. Importante destacar que essa distância inclui volumes contendo animais vivos menos óbvios, como uma caixa de papelão com peixes ornamentais, por exemplo. Volumes, sobre embalagens ou contêineres contendo material radioativo das categorias 2 amarela e 3 amarela, devem ser separados de filmes ou placas fotográficas não reveladas. Essas distâncias aplicam-se a partir da face dos volumes, sobre embalagens ou contêineres de carga, até a superfície mais próxima dos volumes contendo filmes ou placas fotográficas não reveladas, e seguem as distâncias estabelecidas na regulamentação. As substâncias tóxicas da divisão 6.1, embora não requeiram qualquer distanciamento de segurança com outros artigos perigosos, devem permanecer distantes de algumas cargas especiais, tais como animais vivos, ovos fecundados e comestíveis. O mesmo acontece com as substâncias infectantes da divisão 6.2. Embora não requeiram distanciamento de segurança com outros artigos perigosos, devem permanecer afastados de animais vivos, de ovos fecundados e de comestíveis. Devido à sua baixa temperatura, e ao fato de liberar gás carbônico, dificultando a respiração de seres vivos, volumes contendo gelo seco não devem ser mantidos próximos de animais vivos e de ovos fecundados. A mesma recomendação aplicável ao gelo seco serve para embarques de líquidos criogênicos. Um animal vivo, quando transportado no compartimento de carga da aeronave, não poderá permanecer muito próximo de volumes contendo material radioativo das categorias 2 amarela e 3 amarela, substâncias tóxicas da divisão 6.1, substâncias infectantes da divisão 6.2, líquidos criogênicos da divisão 2.2, e gelo seco, classe 9. Da mesma forma, também não podem permanecer próximos a embarques de ovos fecundados, volumes contendo material radioativo das categorias 2 amarela e 3 amarela, substâncias tóxicas da divisão 6.1, substâncias infectantes da divisão 6.2, líquidos criogênicos da divisão 2.2, e gelo seco, classe 9. Filme por revelar ou não revelado, para fotografia ou para uso hospitalar,
devem ser mantidos distantes de volumes contendo material radioativo das categorias 2 amarela e 3 amarela, e de volumes contendo material magnetizado, classe 9. Substâncias comestíveis, incluindo ração animal, não devem ser armazenadas, carregadas ou transportadas muito próximas a substâncias tóxicas da divisão 6.1 ou de substâncias infectantes da divisão 6.2. Danos mecânicos provocados por manuseio inadequado durante a colheita, armazenamento e transporte reduzem a vida útil de algumas flores. A exposição a temperaturas excessivamente baixas, como aquelas temperaturas possíveis de ocorrerem em locais próximos ao gelo seco e aos líquidos criogênicos, podem causar danos irreparáveis a certas plantas e flores. Portanto, muita atenção com artigos perigosos próximos a volumes dessa natureza, ou ao preparar tais produtos para transporte.